Mesa redonda do MUCMAC, na 22ª Semana Nacional de Museus. Obra Adivinhe quem vem para o jantar. As memórias do jantar que reuniu 3 poetas, Ribeiro Couto, Bandeira e Drummond, há mais de 100 anos em Pouso Alto. A educação literária a partir do MUCMAC, com Eneida Monteiro. Eneida Monteiro é escritora, poeta e professora de língua portuguesa e suas literaturas. Conselheira de literatura no Conselho Municipal de Política Cultural em Itaiandu. Conselheira do Território Literário Barra do Rio Verde, sediado em Pouso Alto. Conselheira na Associação de Amigos do Museu da Conversa Macanuda, ASAMUCOM. Associada efetiva na Academia Feminina Sul-Mineira de Letras, a AFESMIL, Casa de Bárbara Eliodora, na cadeira número 38, cuja patrona é Eurides Fontela. Integrante do Grupo de Estudos e Pesquisas Sul-Mineirismos, Sul-Mineiridades, Sul-Mineirices no Turismo Literário. Integrante do Comitê para a Internacionalização do Turismo Literário Sul-Mineiro. Curadora literária dos 100 roteiros turísticos literários sul-mineiros ancorados no Museu da Conversa Macanuda, MUCMAC. Com a palavra, Eneida Monteiro. Olá, eu sou Eneida, eu falo de Itaiandu, sul de Minas. Sou graduada em Letras pela Federal de Juiz de Fora e em Pedagogia pela Universidade Luterana do Brasil e com algumas especializações nas respectivas áreas. Sou uma mulher branca, com cabelos acima dos ombros, uso uma blusa azul marinho, uma gargantilha artesanal, óculos e estou em um fundo claro com livros. Componho o conjunto de intervenientes que participa da 22ª Semana Nacional dos Museus e agradeço o convite por essa participação. Abordo a respeito de um evento ímpar que evidencia como a educação literária pode ser literal e literalmente saborosa, como o jantar do qual falaremos e como ela o degusta. Uma proposta que o Museu da Conversa Macanuda abraçou, traduzindo assim a alma sul-mineira. Adivinhe quem vem para o jantar? O jantar que reuniu 3 gigantes da literatura há quase um século em Pouso Alto, sul de Minas. Um poeta iniciante, um itabirano quiçá com 80% de ferro na alma, ou apenas alguém que não gostava de sorrir? Segundo o próprio, não tinha bons dentes. Essa personalidade irônica, introspectiva, encontrou-se com um simpático anfitrião de riso fácil que se definia como amigado com a vida. Também encontrou com um falante irreverente, ex-estudante de arquitetura que se inclinou para as letras. Configurada está uma tríade gigantesca: Carlos Drummond de Andrade, Ribeiro Couto e Manuel Bandeira reunidos em Pouso Alto, sul de Minas, para um jantar. Bandeira já se achara hospedado na residência do amigo Ribeiro Couto, ambos procurando ares mais puros para a melhora da saúde. Drummond estava em Passa Quatro para buscar a mãe. Distando em apenas 27 quilômetros, o encontro foi imprescindível. Em um cenário encantador, na Serra da Mantiqueira, em uma casinha cor-de-rosa, diante de uma galinha ensopada e de um vinho tinto, iniciou-se uma das mais emblemáticas conversações da primeira fase do modernismo brasileiro. Após esse encontro, em 1926, Ribeiro Couto escreveu um poema intitulado A Visita de Carlos Drummond de Andrade.
Um típico poema de circunstância, daqueles que contêm pouca poesia, mas costumam ser uma tentativa desesperada de captar a poesia de um determinado instante, como foi o caso desse jantar que serviu de cenário para o encontro do citado trio. A visita de Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade veio jantar em Pouso Alto, na minha casa pequena e cor-de-rosa, sem coqueiro do lado, mas em frente a um barranco soturno. Encontrou Manuel Bandeira sobremesa imprevista. Carlos Drummond não sorriu nenhuma vez. Deixou no copo 3 dedos de vinho que Manuel Bandeira namorou. Mas no trole, pelo caminho da volta, o ritmo do cavalo chapinhando no barro vermelho, diante de uma tarde azul maravilhosa, Carlos Drummond sorriu pela primeira vez. Não por causa da tarde azul maravilhosa, mas porque, para vingar-se dele nunca sorrir. Agradecido à vida, Deus mandou o cavalo tirar uma placa de barro molhado na sua gravata nova. Carlos Drummond sorriu para a malícia de Deus. Muitas cartas foram trocadas entre os três, principalmente entre Ribeiro Couto e Drummond. E em 1931 foi publicado o romance Cabocla, todo ambientado em Pouso Alto. Anteriormente a esse inesquecível jantar em 1925, outro poeta já buscara os ares da Mantiqueira pelos mesmos motivos de Bandeira e de Ribeiro Couto, Heitor Alves. Esse chegou a Itanhandu, fundou a revista Eléctrica, difundindo assim as ideias modernistas. Nesse território literário do sul de Minas, o modernismo se fez tão presente, de forma tão significativa, chamando a atenção dos grandes centros. Fato que levou 2 importantes jornais do país a exporem as suas percepções. No Jornal do Brasil, Gutenberg e Mota e Silva elencam uma série de acasos para essa adesão tão expressiva. A vinda de Heitor Alves para o interior, tornando-se o principal agente inovador por meio da revista modernista, o já mencionado jantar entre Bandeira, Couto e Drummond e a efervescência cultural do ginásio sul-mineiro, além da presença de Eli Menegali, poeta e editor em Passa Quatro. Em contrapartida, no jornal Estado de São Paulo, o professor Hélio Lopes atribuiu exclusivamente a contribuição do ginásio sul-mineiro em prol do interesse cultural da região. E sendo assim, como consequência, foi fundada a Revista Modernista. Quaisquer que sejam as visões, a Mantiqueira abraçou o modernismo brasileiro, envolveu-se nessa significativa movimentação cultural, fazendo história e construindo uma identidade. Termino a minha fala por aqui. Muito obrigada.